Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro Orlando e bem-vindo ao meu canal Treinamento e Desenvolvimento para Todos. Hoje vamos falar sobre transferência de calor. Você sabe quantos tipos de transferência de calor existem? Será que o calor está diretamente relacionado com o volume dos líquidos? E a maré, será que tem alguma coisa a ver com essa transferência? Então vamos ver no nosso vídeo de hoje. Para começar, a gente precisa entender o seguinte. O calor, para ele poder se propagar, existem três formas diferentes. Mas antes da gente falar sobre ela, vamos entender sobre a temperatura, tá? A temperatura, pessoal, logo quando eu falo de temperatura, vem na nossa imagem aí, na nossa mente, a imagem de um termômetro, né? E é muito comum a gente assimilar a temperatura com quente e frio. Mas venho explicar para vocês de uma maneira um pouco mais técnica o que é a temperatura. A temperatura, podemos ter por definição, é o grau de agitação das moléculas. Eu estou medindo ali como que elas estão agitadas. Então imagine uma barra de ferro. Se ela estiver aquecida, se ela estiver quente, as moléculas de ferro estarão ali muito mais agitadas do que uma barra fria. A barra fria, por sua vez, as moléculas vão estar menos agitadas, vão estar mais paradas, tá? Então, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Sabendo disso, eu preciso entender o seguinte. Quando eu tenho uma transferência de calor, o calor ele sempre é transferido do mais quente para o mais frio. Ou seja, daquele elemento que tem um grau de agitação maior para o outro que tem um grau de agitação menor. E existem três formas de transferência de calor. A primeira delas é a condução. Vou citar um exemplo aqui de condução para vocês. Imaginem lá um fogo, né? Onde você pega uma barra de ferro, coloca a ponta ali da barra de ferro no fogo. E o que vai acontecer com esse ferro? Com o passar do tempo, o calor ele vai ser conduzido, né? Ele precisa de um meio sólido para poder acontecer essa condução. O grau de agitação ali das moléculas da ponta da barra até a direção da sua mão começa a ser conduzido, até chegar ao ponto de você sentir a caloria ou até mesmo queimar a mão. Então esse é o nosso primeiro exemplo, tá? Condução. Outro exemplo é a radiação. A radiação, diferente do exemplo anterior, ele não precisa de um meio para acontecer. Então, o exemplo que a gente vem citar para vocês é justamente aí, ó, o Sol e a Terra. O Sol ele aquece a Terra, o planeta Terra, sem nem mesmo ter um meio para propagar essa radiação, tá? Sem nem mesmo ter um meio para as moléculas virem migrando. Não precisa de um meio para isso acontecer. Afinal de contas, o espaço ali é vácuo, é um vazio. E a gente percebe que está sendo aquecido por radiação justamente pelo calor que a gente passa alguns dias, né? Principalmente aqui nos trópicos. Além dessa forma de radiação, o terceiro tipo que eu tenho para apresentar para vocês, e esse é o mais curioso, né? É o movimento de convecção. O calor pode ser transferido através de movimentos convectivos. Um exemplo bacana é a gente pensar na praia. Imagina você ali, sabadão, chegou ali de dia na praia, você vai receber aquela brisa marítima, né? Aquele vento gostoso, e você vai começar a entender um pouco melhor como que o calor ele é propagado, tá? Como que ele é transferido ali. A areia, ela vai estar muito mais quente do que a água, tanto é que a gente até costuma queimar o pé na hora que a gente vai pisar na areia ali, né? O que acontece com o ar que está em cima da areia? O ar fica quente. E por ele ficar quente, né, as moléculas ficarem mais agitadas, ele vai ficar com uma densidade menor. Então o ar quente ele vai subir ali em cima da areia. Por sua vez, esse mesmo ar quente, ele vai encontrar a água, o oceano, um ambiente mais frio. E ele vai começar a ter uma diminuição no grau de agitação das moléculas. Então vai começar a ficar um pouco mais denso. E esse ar começa a descer. Então a gente consegue observar nessa ilustração aqui ao lado o que é um movimento convectivo, tá? Imagina agora na mesma praia. Você vai lá durante a noite agora. Durante a noite acontece uma coisa muito interessante. O vento muda de direção. Por quê? Bom, a água está mais quente do que a areia. A água ela tem a capacidade de segurar a caloria por mais tempo. Então o ar quente vai estar ali em cima da água. O ar quente ele vai estar se dilatando, né, ficando menos denso, e ele vai começar a subir. E por sua vez, quando ele chega na areia,
ele desce. Então eu tenho uma brisa, eu tenho um vento diferente daquele que eu senti durante o dia. Uma curiosidade, aproveitando sobre esse movimento convectivo, dá para entender agora por que as oferendas para Iemanjá é feita sempre durante a noite, né? O vento poder levar em direção ao mar. Pessoal, sabendo então como que funcionam essas transferências de calor, principalmente a convecção que a gente falou aqui, a gente começa a entender por que o ar-condicionado é sempre colocado na parte de cima, por que o freezer da geladeira, na verdade na maioria delas, né, é sempre na parte de cima, é para o ar frio poder descer, para o ar frio poder resfriar todo o ambiente. E também a gente começa a entender por que o balão sobe, né? Estou tendo ali um aquecimento do ar, o ar ele dilata, ele fica mais leve, né? Ele fica menos denso e faz o balão subir. Ou até mesmo os aquecedores, por que eles são colocados sempre na parte inferior de uma casa, né? Porque o ar quente, a tendência dele é subir. São os movimentos convectivos. Olha que interessante a gente conhecer aí um pouco sobre transferência de calor. Beleza. Sabendo disso, se um líquido ele é aquecido, o grau de agitação das moléculas dele aumenta, ele vai ocupar um volume maior. Será que isso tem a ver com as marés? Pessoal, a maré ela tem mais a ver com a Lua do que com a transferência de calor. Assim como a Terra tem a sua gravidade, né, onde a gente permanece em pé e tudo fica aqui na superfície, nada sai voando, a Lua também tem a sua gravidade. Claro que bem menor do que a da Terra. Afinal de contas, o astronauta ele consegue caminhar na Lua. Então, o que acontece nesse exato ponto aí, ó, onde que a Lua fica alinhada com a Terra, ou em determinados momentos que a Lua está mais próxima do que a Terra? A gravidade da Lua vai atrair, vai puxar a água para cima da Terra. E o que acontece? A gente consegue observar a mudança da maré. Então, o mesmo ambiente, olha que interessante, né? Com a Lua em posições diferentes, uma mais alta e outra mais baixa, a gente consegue ver que o volume de água também muda. E aí a gente para pensar, será que eu ficar em pé naquele determinado ponto, será que eu também fico um pouco mais leve, né? Será que eu também sou puxado para cima? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui um abraço, me sigam nas redes sociais, tá? Pedro Orlando Spirnandelli, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Forte abraço e até a próxima!